Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 29. Livro dos Salmos, capítulo 29. Eu gostaria de dar um tema para essa palavra dessa noite, para esse estudo que nós vamos fazer aqui hoje. E o tema desse estudo é Quando Deus Fala. E esse salmo é um salmo que fala, que mostra uma inspiração que veio sobre Davi e que ele nos relata nesses 11 versículos do Salmo o que acontece quando Deus fala. E eu queria ler todo o Salmo junto com os irmãos. Versículo 1, Salmo 29, em diante, do 1 ao 11, na versão Almeida, diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Oh, aleluia! O tema desse salmo, quando você olha aí na sua Bíblia, o título do salmo é A Voz de Deus na Tempestade. Irmãos, e algumas ideias são interessantes da gente pontuar aqui, é porque é interessante ver Davi ressaltando esse momento, que era um momento ali que provavelmente Davi estava no campo apacentando as ovelhas do pai dele. Talvez aqui Davi ainda não era rei de Israel, provavelmente ainda não era, mas Davi está numa região que maior parte dela é deserto. A região da Palestina, de Israel, é uma região de muito deserto. E você vê uma tempestade acontecendo em uma região de deserto. E eu fui pesquisar um pouco sobre tempestades na região da Palestina. Irmãos, quando acontece uma tempestade, o negócio é feio. O vento é extremamente forte. A quantidade de água que cai é muito acima do normal de uma chuva que nós vivenciamos na nossa região, onde nós vivemos. Então, Davi estava ali presenciando aquele momento, e Davi, ele, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele cria esse salmo, ele escreve esse salmo. E, provavelmente, nesse momento, Davi, ele tem ali uma experiência marcante com Deus. Irmãos, o salmo tem 11 versículos, mas ele se divide em 3 momentos. Do versículo 1 ao 2, Davi faz um chamado aos filhos de Deus, a expressão filhos de Deus, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Um chamado a quê? A adoração. Dos versículos 3 ao 9, Davi descreve o que acontece quando Deus fala. E a associação que Davi faz à voz de Deus ali na tempestade era a manifestação do trovão. E, irmãos, não era incomum a voz de Deus ser associada ao trovão. Os irmãos querem ver algo comigo? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Êxodo 19, versículo 16. A gente tem aqui um momento da história de Israel, onde Israel havia sido libertado do Egito. Deus tinha tirado Israel do Egito, Moisés estava com o povo de Israel ali, e isso daqui acontece antes de Moisés subir ao monte e Deus entregar a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. E no versículo
16 até o 19, que eu quero ler, a Bíblia diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha essa última parte. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Irmãos, Davi, ele já tinha acesso ao Pentateuco. Moisés já havia escrito os 5 primeiros livros que nós conhecemos hoje como Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Provavelmente Davi já tinha visto, ouvido ou lido, ou pelo menos nas escolas dominicais, em família, já havia ouvido algo sobre isso. E naquele momento, Davi associa a voz de Deus na tempestade com o trovão. E não só no Salmo 29, mas olha Salmo 18, versículo 13. Mais um versículo que associa isso. Salmo 18, 13, a Bíblia fala assim: então trovejou o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas. Não era incomum associar a voz de Deus à manifestação do trovão. E nós vamos ver isso acontecer nos versículos de 3 ao 9. Nos versículos 10 e 11, a gente vê o terceiro momento do Salmo, onde Davi conclui esse Salmo, trazendo uma mensagem que aquece o nosso coração também. Uma curiosidade sobre esse Salmo é que a expressão a voz do Senhor, a voz de Deus, ela aparece 7 vezes ao longo do Salmo. E o número 7 na Bíblia, ele tem uma representação completa. O número 7 aponta para a perfeição da ação de Deus na natureza, na vida da igreja, na vida do homem. Então, não é coincidência essa expressão aparecer 7 vezes no Salmo. Talvez nós estejamos aqui vendo a perfeição do que é ouvir a voz de Deus, ou que a ação da voz de Deus na nossa vida é perfeita, é completa e nada pode ser acrescentado além disso. Então eu quero estudar com os irmãos esse salmo, começando pelo versículo 1 e 2. Salmo 29, versículo 1 e 2. Davi fala e conclama o povo de Israel: tributai ao Senhor, filhos de Deus. E eu fiquei curioso com essa expressão e fui pesquisar um pouco sobre ela. E do original hebraico, essa expressão filhos de Deus é a expressão Benei Elim, que admite 3 representações. Primeira representação, que algumas traduções também trazem, que é tributai ao Senhor, filhos dos poderosos, que era uma representação, era um chamado aos homens valentes. E os valentes aqui não diz respeito aos corajosos para a guerra, mas diz respeito aos homens valentes, aos filhos dos poderosos, aqueles homens valentes que eram orgulhosos, que se achavam os tais, que se achavam os poderosos na batalha. Não, eu consigo fazer, pode deixar que eu dou conta, eu sou forte mesmo. Essa é uma das possíveis representações dessa expressão, Benei Elim. A segunda é filhos de Deus, que é a menos aceita, que faz uma alusão a seres celestiais, aos anjos. Seria o equivalente a traduzir, e algumas traduções fazem isso: tributai ao Senhor, ó seres celestiais. Tributai ao Senhor, ó anjos de Deus.
Essa é uma possível representação dessa expressão, mas é a menos aceita. E uma terceira diz também assim: tributai ao Senhor, ó filhos dos carneiros, porque a expressão Elim também é usada para chamar os carneiros. Se fosse numa brincadeira de adolescente, Davi estaria dizendo assim: tributai ao Senhor, ó filhote de bode, né? Uma alusão aos homens arrogantes, aqueles que se acham rebeldes, filho de carneiro. Você tem o espírito da rebeldia na sua vida, você acha que você é o cara que consegue fazer tudo no seu braço. Irmãos, independente de qual dessas três seja, o que eu quero chamar a atenção é que Davi está fazendo uma exortação. Sejam aos poderosos, sejam aos seres celestiais, aos anjos, ou a todo o exército do céu, ou aqueles homens que são arrogantes aqui na terra e acham que podem resolver tudo no seu braço. Davi está exortando todo mundo a reconhecer a majestade do Todo-Poderoso. Davi está falando assim: olha, vem, tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Davi está fazendo um chamado ao povo para adoração. Davi está querendo dizer, em outras palavras, para mim, assim: você quer ouvir a voz de Deus? Então saia da atmosfera natural, saia dessa sua posição de achar que você consegue na sua força ir para a presença de Deus e ouvir a voz dele, e reconheça que essa atmosfera é a atmosfera da adoração. Reconhece que é lá que você vai ouvir a voz de Deus, que é lá que você vai aprender, que é lá que você vai ser impactado, que é lá que Deus vai falar com você. Sai do seu natural. Davi começa esse salmo falando isso para nós, e há 3 semanas atrás, Bispo Jonatas finalizou uma série, quase finalizou, né, a série, já estava no finalzinho da série Identidade do Reino, e a primeira palavra da série foi a identidade do adorador. Onde o Bispo Jonatas falou que nós precisamos aprender a subir diante de Deus na adoração. E há 2 semanas atrás, a pastora Adriana pregou sobre a adoração, o adorador e o adorado. Irmãos, mais uma vez, aqui está sendo falado e reiterado: se você quer ter uma experiência marcante com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer transformação na sua vida, saia da esfera do natural, vai para a esfera da adoração. Amém? E versículo 3, aparece pela primeira vez a expressão a voz do Senhor. Versículo 3 diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Irmãos, Davi aqui provavelmente estava assistindo essa tempestade cair, e numa tempestade como essa você vê nuvens, você vê a chuva cair, mas você não vê o trovão. Você sente a chuva cair, mas o trovão é uma manifestação que você não vê. E existe um convite do salmista, velado aqui nessa expressão, para nós fugirmos dessa percepção natural, de parar de andar por aquilo que nós vemos, de parar de andar por aquilo que nós sentimos e colocar o nosso foco no espiritual. Na adoração é que você vai ouvir Deus falar. E nesse versículo, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Entre os povos pagãos da época que Davi vivia, existia uma cultura de que Baal era o Deus que trazia a chuva e com ela a fertilidade. Quando Davi está dizendo, ouve-se a voz do Senhor sobre, acima das águas, em outras palavras, Davi está querendo dizer, nosso Deus é maior que Baal. Vocês acreditam que Baal é Deus, vocês acreditam que Baal é que traz a fertilidade, que traz a chuva. Eu quero dizer que o meu Deus está acima de Baal. É dele que vem a minha provisão, é dele que vem aquilo que eu necessito e aquilo que eu preciso. Ao mesmo tempo,
ele está dizendo: meu Deus é maior. Meu Deus é maior que Baal. Davi está chamando o povo à adoração. Davi está chamando o povo para engrandecer o nome do Senhor. Reconhecer que é do Senhor, que Ele é maior, que Ele é o provedor, que Ele é a fonte de todas as coisas. Quando Deus fala, irmãos, a provisão dEle é maior do que qualquer outra coisa que você pode experimentar. Seguindo, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. E no mesmo versículo aparece mais outra expressão dessa. A voz do Senhor é cheia de majestade. No mesmo versículo, 2 vezes a expressão a voz do Senhor. E eu quero, quando eu estava estudando esse texto, quando eu li esse versículo, a primeira coisa que me veio à mente foi Deus criando todas as coisas. Foi no versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma curiosidade para os irmãos, esse versículo no hebraico, no princípio criou Deus os céus e a terra, tem 7 palavras. Mais uma vez o 7, o número da perfeição, da ação de Deus perfeita sobre, o homem, aparecendo aí. E, meus queridos, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Foi Ele que disse: haja luz, e se fez luz. A ciência fala da teoria do Big Bang. Eu também acredito. O Big Bang foi quando Deus disse: haja luz. Ali apareceu o bóson de Higgs, para os físicos aí que estudam a partícula de Deus. Irmãos, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, pela voz dele. E por isso, quando Davi fala: a voz do Senhor é poderosa, e ali naquele momento de tempestade, imagine se você, no lugar de Davi, uma tempestade forte, vento, trovões, relâmpagos, um cenário que para muitos é aterrorizante. Assim como o povo de Israel ali na beirada do monte, e o monte pegando fogo, o de trovões e relâmpagos, e o som da trombeta, e Moisés falando: vamos subir no monte. Aí lá em Êxodo 20, 19, acontece algo que é interessante. Versículo 19 do capítulo 20 de Êxodo fala assim: então o povo disse para Moisés: fala-nos tu, e nós te ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Irmãos, quando eu me lembrei desse versículo, eu pensei assim: puxa, quantas vezes nós fazemos isso? Onde muitos veem terror, como naquela tempestade, Davi estava olhando e vendo a majestade de Deus. Alguém poderia estar aterrorizado com o vento, com os relâmpagos, e Davi estava ali: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Irmãos, a mesma coisa aconteceu lá no monte, com Moisés. O monte pegando fogo, e Moisés falando assim: nós vamos subir para o monte, nós vamos entrar ali naquela nuvem, nós vamos para a presença de Deus, embora. E o povo falando para ele assim: não, Moisés, sobe lá, velho, nós não vamos com você não. Vai lá, ouve o que Deus tem para te falar, e chega aqui e fala para a gente. Irmãos, quantas e quantas vezes nós terceirizamos a voz de Deus na nossa vida? Nós queremos que um homem fale conosco, porque nós não temos, na maioria das vezes, a disposição de sair da nossa atmosfera natural, ir para a atmosfera da adoração, para poder ouvir Deus falar pessoalmente conosco, porque muitas vezes nós estamos debaixo da acusação do diabo, muitas vezes nós estamos debaixo desse sentimento que diz: se Deus falar comigo, eu estou lascado. Se Deus falar comigo, vai ser igual a Ananias e Safira, eu vou cair duro no chão. Você ainda não entendeu o quanto Deus te ama. Você ainda não entendeu que você é filho. Você ainda não entendeu que para outros, para o mundo, essa visão aterrorizante
para você tem que ser uma visão de beleza, de majestade. Irmãos, o monte pegando fogo atemoriza quem não conhece Deus, quem ainda não teve uma experiência com Ele. Eu já chorei muito ministrando lá em casa uma música que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, quem já subiu no monte e ouviu Deus falando, não tem medo de Deus. Quem ainda não teve essa experiência, que às vezes tem o temor e acha que Deus é um Deus mau. Mas tem gente dentro da igreja com essa mentalidade? Tem. Jesus falou uma vez na parábola dos talentos, que para um foi dado 5 talentos, para outro foi dado 2, para outro foi dado 1. Aquele que ganhou 5 talentos saiu, foi negociar. O que recebeu 2 saiu, fez, multiplicou. O que recebeu 1, ele tinha uma visão errada do seu Senhor. O que recebeu 1 talento falou assim: eu sei que o Senhor é severo e que colhe onde não plantou. Irmãos, Deus é assim? Deus é assim? E por que aquela pessoa tinha aquela mentalidade tão errada a respeito do Senhor? E muitas vezes nós carregamos no nosso interior essa mentalidade errada. Muitas vezes nós temos medo de irmos para a presença de Deus e Deus nos pedir algo. Ai, se Deus me pedir isso. Eu nem tenho coragem de, na hora da oferta, falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu te entregue de oferta? Porque se Deus falar para mim, eu quero a sua poupança, aí você fica louco. Mas você vai perceber alguns versículos na frente, que quando Deus fala, é diferente. Avançando um pouquinho, por 2 vezes essa expressão aparece nesse versículo. E esse trovão, embora seja uma expressão de poder, de magnitude, o salmista, ele parece inspirado a nos dizer que Deus está 2 vezes mais interessado em que você aprecie a beleza da comunhão, a beleza do momento de estar nessa atmosfera espiritual, desfrutando dele e ouvindo a voz dele, do que se preocupando em exaltá-lo, porque ele já é exaltado. Ele já é Senhor sobre tudo. Ele já é soberano sobre todas as coisas. Mas Ele quer que nós apreciemos o momento com Ele. Irmãos, há um tempo atrás eu ouvi uma música do Hillsong United. O tema da música é So Will I, que significa eu também. E hoje não, antes de ontem, eu estava estudando esse salmo, essa palavra para ministrar aqui para os irmãos, e me veio essa música no coração, e eu falei assim: Jesus amado, se Davi tivesse ouvido essa música, Davi tinha ficado louco. E eu não quero ler a letra toda, mas eu quero ler um pedaço da letra para os irmãos, e te desafio a ouvir durante a semana, se você ainda não a conhece. A letra da música diz assim: Deus da criação, lá no princípio, antes do início do tempo, sem nenhum ponto de referência, você falou a escuridão e raiou a maravilhosa luz. E ao teu falar, 100 bilhões de galáxias nasceram, e no vapor do teu respirar, os planetas se formaram. Se as estrelas foram feitas para te adorar, então eu também. Eu posso ver o teu coração em tudo que criaste. Todas as estrelas ardentes são um sinal de fogo e da tua graça. Se a criação canta o teu louvor, então eu também. Deus da sua promessa, tu não falas em vão, nem uma sílaba inútil ou vazia tu dizes. Porque uma vez que tu falaste, toda a natureza e a ciência seguem o som da tua voz. E ao teu falar, 100 bilhões de criaturas capturam o teu respirar, evoluindo em busca do que tu disseste. E se tudo isso revela a tua natureza, então eu também. Eu posso ver o teu coração em tudo que você diz. Cada céu colorido é uma pintura da sua graça.
Se a criação te obedece, então eu também irei. Se as estrelas foram feitas para te adorar, então eu também adorarei. Se as montanhas se prostram em reverência, então eu também me prostrarei. Se os oceanos rugem a tua grandeza, então eu também rugirei. Se tudo existe para te exaltar, então eu também exaltarei. Se o vento vai para onde você o envia, então eu também irei. Se as rochas clamam em silêncio, então eu também clamarei. Se a soma de todos os louvores parecem envergonhados, então cantaremos de novo 100 bilhões de vezes. Irmãos, eu acho que é isso aqui que Davi queria dizer no Salmo 29. Para nós olharmos para a tempestade, para a presença de Deus, sem medo de ir para lá. Vai para a presença de Deus para desfrutar, para aproveitar, para curtir aquele momento de comunhão, de intimidade, porque é nesse momento de intimidade que a voz de Deus vai se revelar na sua vida. Se você quer ouvir a voz de Deus, mas não quer ir para a atmosfera da adoração, para a atmosfera espiritual, você não vai experimentar isso. É lá que existe beleza, e é Davi dizendo: a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Ele fala, o nosso coração se enche de temor. Quando Ele fala, o nosso coração se enche de respeito. Quando Ele fala, o poder dEle entra em ação na nossa vida. E se quando Ele disse, haja luz, tudo que foi feito passou a existir, imagine quando Ele falar com você lá dentro do seu quarto em oração. Versículos 5 e 6 e 7. Fala assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Irmãos, nesse momento, provavelmente Davi tenha visto um raio caindo em uma árvore, e essa árvore era um cedro. Não sei, estou pedindo aqui uma licença poética para imaginar, né? Estou dando asas ao fantástico mundo de Bob aqui na minha mente. Mas os cedros, principalmente os cedros do Líbano, eram conhecidos por serem árvores extremamente altas, bonitas, exuberantes e extremamente resistentes. E Davi está dizendo: quando Deus fala, Ele é poderoso, a sua voz é poderosa para quebrar na minha vida e na sua toda dureza. Quando Deus fala, Ele produz em nós a transformação que nós estamos tanto às vezes resistindo e que temos às vezes tanta dificuldade para nos dobrar, para abrirmos mão, para deixarmos velhas práticas. E eu fui mais uma vez para a versão hebraica da Bíblia, e eu fiquei curioso, irmãos, porque quando Davi fala assim, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Irmãos, imagine um cedro pulando como um bezerro. Uma árvore que era uma figura de altivez, de exuberância, pulando como um bezerro. E eu peguei e percebi que na tradução da Revista Atualizada de Almeida, ele não colocou uma palavra que para mim fez muito sentido, que é a palavra hebraica kemov. A tradução do original hebraico diz assim: Ele os faz pular e gostar como um bezerro. Ele os faz pular e gostar. Irmãos, e quando eu vi essa palavra, eu falei assim: Senhor, isso para mim faz todo sentido. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos aquele sentimento de reputação e de dureza dentro de nós, mas quando Deus fala, nós perdemos tudo isso. Nós perdemos a reputação,
nós perdemos o medo da crítica, nós perdemos a reputação. O que vão falar se eu me ajoelhar? O que vão falar se eu deitar de bruços aqui no chão? O que vão falar se eu vir para frente aqui rodar a bandeira? E aí eu me lembro das músicas que nós cantávamos em 99, quando começou o encontro aqui, na época dos encontros na igreja. Eu quero é Deus. Não importam o que vão pensar de mim, eu quero Deus. A dureza do cedro se rende quando Deus fala. Nidvan, é porque fulano é duro. Deixa eu te falar uma coisa, é porque Deus ainda não falou com ele. Porque o dia que Deus falar, acabou. Ah, mas é porque eu ainda estou me sentindo muito resistente a isso. É porque Deus ainda não falou com você. Porque a hora que Deus falar, até o cedro do Líbano pula igual um bezerro e gosta. Isso isso também mostra para mim que quando Deus fala, nós perdemos aquele sentimento de perda. A gente, porque assim, deixa eu tentar passar para os irmãos o que eu estou sentindo. Às vezes nós não queremos que Deus fale conosco, ou nos peça, ou nos mande fazer algo, porque às vezes o que Deus vai nos pedir, nos mandar fazer, vai nos expor, vai às vezes, na nossa maneira de pensar, nos expor ao ridículo. Puxa, mas logo eu, fazer isso, Senhor, que isso, Pai, manda alguém mais simples do que eu. Às vezes quando Deus nos pede algo, nós temos aquele sentimento, puxa, mas se Deus me pedir isso, vai doer. Irmãos, depois que eu li isso daqui, na hora veio no meu coração a passagem de Isaac, ali, subindo no monte, junto com seu pai. Ele não sabia que ele ia ser o sacrifício, mas seu pai estava ali e ele tinha no coração uma voz de Deus: pega o teu filho, seu único filho, vai e sacrifica ele a mim. Irmãos, depois que eu li isso daqui, no meu coração, eu acho que não havia no coração do pai de Isaac nenhum sentimento de perda, nenhum sentimento de aflição, nenhum sentimento de desespero. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, esses sentimentos desaparecem. Porque quando Deus fala, esses sentimentos perdem o poder, perdem a influência e perdem o lugar dentro do nosso coração. Quando Deus fala, nós fazemos e gostamos. É isso que o salmista está querendo dizer. E no outro versículo, no versículo 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Irmãos, provavelmente aqui Davi viu um relâmpago, e eu gosto da linguagem da Bíblia NVI, porque na Bíblia NVI esse versículo está traduzido assim: a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Davi estava vendo ali, irmãos, a manifestação dos relâmpagos. Na época de Davi ele não tinha um conhecimento de física que nós temos hoje. Davi não sabia que o trovão, ele vem depois do relâmpago. Quem vem primeiro é o relâmpago. O trovão é a manifestação do som, e a velocidade do som é muito menor do que a velocidade da luz. Por isso que nós vemos primeiro o relâmpago, depois ouvimos o som do trovão. Davi não tinha essa noção. Davi não tinha noção de que o raio carrega em si, um relâmpago, 3 elementos: luz, eletricidade e calor. Mas eu quero trazer isso para a nossa linguagem de hoje. Já que nós conhecemos um pouco mais da física do que Davi, eu quero hoje fazer uma aplicação disso. Quando Deus fala,
ele produz luz na nossa vida. Quando Deus fala, ele traz a eletricidade, ele traz a manifestação do poder dele em nós. E quando Deus fala, o calor também vem. Irmãos, e quando Deus trouxe isso no meu coração, eu acho que foi o Espírito Santo que estava falando ali comigo, eu fiquei pensando em Jesus caminhando com os discípulos para o caminho de Emaús. E Jesus ali, e os discípulos conversando, e Jesus expondo, e aquela conversa, e o bate-papo estava bom. De repente Jesus desaparece, e os discípulos olharam e falaram assim: rapaz, era por isso que quando ele falava, queimava no nosso coração. Era por isso que está explicado, é porque era a voz do Senhor falando conosco. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus fala conosco, Ele traz luz nas nossas maiores trevas, Ele traz luz nas decisões que nós precisamos tomar. Quando Deus fala, o poder dEle vem, a capacitação dEle vem sobre nós. Tudo isso porque a voz do Senhor é poderosa. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Irmãos, às vezes a gente olha e fala assim: puxa, um tremor no deserto não deve mudar muita coisa não, porque tudo ali é areia mesmo. Acontecer um tremor no deserto não vai mudar muita coisa. Só que Davi faz uma menção de um deserto que é interessante e é especial. O deserto é o deserto de Cádiz. Cádiz Barneia foi um dos lugares que Israel acampou logo após a saída do Egito. Cádiz Barneia foi o lugar onde Miriam morreu, a irmã de Moisés. Cádiz Barneia foi o lugar onde Israel estava acampado e pediu para Edom, para passar pela terra de Edom, e Edom falou assim: vai passar aqui não. E esse deserto tem uma característica interessante, ele se localiza ao sul de Israel, e é um deserto que possui um oásis. Irmãos, para quem está caminhando no deserto, eu nunca caminhei no deserto, mas eu imagino que para quem está caminhando no deserto, quando encontra um oásis, aquilo ali é um lugar de refrigério. Aquilo ali é um lugar de descanso. Só que muitas vezes, o lugar de descanso e o lugar de refrigério se torna lugar de acomodação. E veio muito forte no meu coração, ao ler esse versículo, que a voz do Senhor faz tremer, sacode o deserto de Cádiz. É que quando Deus fala, Ele nos tira da nossa posição de zona de conforto. Quando Deus fala, eu não estou dizendo que Deus, Ele não está, por favor, me entenda. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você tenha momentos de refrigério, de alegria, de descanso na sua vida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você se encontra em uma posição de acomodação, ouvir a voz de Deus é que vai te tirar desse lugar de acomodação. Essa zona de conforto prejudicial. Esse lugar onde você parou de crescer. E quando eu falo crescer, irmãos, eu não estou falando apenas de ganhar almas. Quando eu falo de crescer, eu estou falando de crescer em Deus, de crescer na oração, de crescer na palavra, de crescer na intimidade, de crescer na adoração, de crescer nas disciplinas espirituais. Quando Deus fala conosco, Ele planta dentro de nós uma raiz de estarmos inconformados com a nossa posição atual. Ele nos coloca inconformados, Ele promove dentro de nós uma nova sede, uma nova fome, e essa nova sede, essa nova fome nos impulsiona a ir além de onde nós estamos. Lidvan, eu ando me sentindo estagnado espiritualmente. Deixa eu te falar o remédio. Vai ouvir a voz de Deus. Sai da atmosfera natural, entra para a atmosfera da adoração, para a atmosfera espiritual, e vai ouvir Deus falar com você. Porque quando Ele fala, Ele te tira de toda situação de acomodação
e te leva para o próximo nível, para o próximo passo, para mais perto do propósito que Ele tem para a sua vida. Versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e tudo no seu templo diz glória. Irmãos, eu fiquei intrigado por muito tempo em cima dessa expressão: a voz do Senhor faz dar cria às corças. E por incrível que pareça, Deus, eu estou dizendo Deus porque eu acredito que foi inspiração dele, me levou para um documentário que eu assisti do Animal Planet, sobre os momentos de maior vulnerabilidade dos animais no mundo selvagem. Sabe quais são os 2 momentos de maior vulnerabilidade dos animais que estão em um ambiente selvagem? A hora de beber água e a hora do parto. São os momentos onde os animais ficam mais vulneráveis. E na hora, eu acho que veio um clique dentro do meu coração, dizendo assim: quando Deus fala, Ele tem o poder de te tirar de toda situação de vulnerabilidade em que você se encontra. Irmãos, quando Deus fala conosco, Ele nos tira desse momento. Eu não sei se esse momento é uma situação de perda, se é uma situação de medo, se é um momento de fragilidade emocional ou fragilidade física. Mas esse momento de fragilidade é a hora que Deus fala. E veio na hora no meu coração uma cena do Novo Testamento, onde homens arrastam uma mulher que havia sido pega em adultério, arrastam aquela mulher, jogam ela de frente a Jesus, falando assim: e aí? A lei manda apedrejar. E Jesus está escrevendo na areia. E Jesus fala assim: ok, se ninguém tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Aquela voz foi para a multidão. Mas aquela mulher se encontrava em uma situação de vulnerabilidade. Aquela mulher, ela estava ali numa situação de vexame, de vergonha, de humilhação. Aquela mulher estava ali em uma situação de vida ou morte. E de repente a voz do Senhor diz para ela: mulher, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peca mais. Irmãos, é essa voz que tem poder para arrancar a gente dessa situação. Esse momento onde ali a corça está dando à luz, talvez seja um momento difícil, porque ela não está conseguindo dar à luz, não está conseguindo produzir. Talvez você está olhando e falando assim: Nedivan, mas eu não consigo produzir algo para Deus, eu tenho dificuldade de ganhar almas, eu tenho dificuldade para trabalhar na igreja, eu tenho dificuldade para me encaixar no ministério, como o bispo Jonatas tem dito, que Deus tem um propósito para nós, que nós podemos nos encaixar no corpo e sermos úteis para o reino, mas eu tenho dificuldade para ir. Irmão, talvez você está se sentindo como essa corça que está com dificuldade para dar a luz. Deixa eu te falar, vai para a presença de Deus, porque se Deus falar com você, as coisas vão acontecer. Aquilo que era difícil para você conceber, para Ele não é. Mas você precisa ouvir a voz dEle. E Ele diz aqui que além de dar à luz as corças, fazer dar cria às corças, a voz do Senhor desnuda os bosques. E esse desnudar os bosques quer dizer que quando vem a tempestade, e ruge o trovão, e vem o relâmpago, e a chuva torrencial, os galhos secos caem, as folhas secas caem, e naquele momento ali, você olha, parece que está tudo devastado. Mas você já viu alguns dias depois da chuva o que acontece? Novos brotos,
novas folhas, novas flores. Quando Deus fala, Ele tem o poder de produzir renovo nas nossas vidas. Irmãos, eu quero concluir nessa noite chamando a atenção para os versículos 10 e 11 do Salmo 29. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Sabe o que Davi está querendo dizer aqui? Os outros povos podem ter medo da tempestade, mas nós que somos filhos não precisamos. Talvez a tempestade pode ser uma situação de terror para quem não conhece o Deus que você conhece, mas para nós, fica tranquilo, o Deus que está acima da tempestade, Ele está acima dos dilúvios, Ele está acima das chuvas torrenciais, Ele é soberano sobre todas as coisas, e no meio da tempestade, Ele vai abençoar o seu povo com paz. Irmãos, que precioso isso! Que precioso! Onde os olhos naturais enxergam algo de terror, os nossos olhos têm que enxergar algo de beleza, porque a ação de Deus é bela. E eu quero te mostrar, te relembrar, na verdade, 2 momentos onde a voz de Deus se manifestou na tempestade no Novo Testamento. A primeira delas, Jesus estava dormindo dentro de um barquinho, e veio o vento, soprou a chuva, soprou o vento, caiu a chuva, o mar se levantou, e os discípulos falaram assim: mestre, nós vamos morrer. E de repente Jesus levanta, e ao som da sua voz, parafraseando a música do Hillsong, e ao teu falar, os ventos se calaram. Jesus disse uma palavra: cala-te. E o Deus que criou todas as coisas, que disse haja luz, e tudo se formou, nesse momento Ele falou assim, psiu, e o mar quietou. No segundo momento, Jesus vai orar, e os discípulos pegam o barco para atravessar para o outro lado do mar, e sobrevém uma grande tempestade. E o mar estava sendo violento, o barco açoitado, os discípulos com medo, de repente aparece Jesus andando sobre as águas. No meio de uma tempestade, mas nesse momento Jesus não manda o mar se aquietar. Nesse momento Jesus não fala para o vento. Nesse momento Jesus manda Pedro andar sobre as águas. Vem. E eu quero te dizer que em qualquer tempestade, em qualquer adversidade, em qualquer momento, ou Deus vai mandar a dificuldade calar a boca, ou Ele vai fazer você andar no sobrenatural. Mas é a voz dEle. Por isso que Pedro falou: se você mandar, eu vou andar. Primeiro eu preciso ouvir a sua voz, para depois agir no sobrenatural. Irmãos, eu queria, nesse momento, que a equipe de louvor ministrasse uma música. E que nós tivéssemos um momento aqui para nós entrarmos nessa atmosfera de adoração. Que nós vivenciássemos hoje um momento para tirarmos os nossos olhos daquilo que é natural, das dificuldades que nós estamos vivendo, dessa pandemia que está sendo tão falada aí fora, que você tirasse os seus olhos do natural, que você viesse para a atmosfera da adoração,